Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Betel EAD. Eu sou o professor Givanildo Tavares e hoje quero falar sobre judaísmo, uma das mais belas religiões que surgiu na história do Oriente e uma das mais importantes na história da redenção também. Sim. E essa religião tem muito que nos ensinar, porque o cristianismo tem uma dívida cultural com o judaísmo, né? Então vamos lá. Nós sabemos que tradicionalmente na Palestina antiga surgiram duas grandes religiões, que foi o judaísmo e o cristianismo. E a gente sabe que hoje nós temos tradições que são preservadas de ter igrejas, congregações, espaço físico, que chamamos de igreja, embora a igreja seja o povo. E essa estrutura física, ela advém da tradição da sinagoga judaica. Inclusive a ideia de ter um púlpito, um local de fala, um local de manifestação, que é a bimá dentro da sinagoga. Toda a estrutura é bem semelhante, porque o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo, na Palestina, na Judéia, com cerca de 120 judeus. O Espírito Santo desceu, inaugurou a igreja e acrescentou quase 3.000 na primeira pregação, todos judeus, dentro de Jerusalém, com toda uma tradição. E a Bíblia nos mostra no livro de Atos que Paulo ia para o templo judaico, fez voto, raspou a cabeça, fez ritual de purificação, sendo cristão, sendo missionário, mas como judeu ele preservou as tradições, e isso não deixa de influenciar o cristianismo tradicionalmente, culturalmente, tá certo? É isso que eu quero falar, em aspecto cultural. Então as duas grandes religiões, judaísmo e cristianismo, a nossa ênfase aqui é o judaísmo. Cristianismo, você estuda na história da igreja, quando estuda a história do cristianismo. De acordo com os dois apologistas, que escreveram o livro Entendendo as Religiões Não Cristãs, George McDowell e Don Stewart, ele diz que o judaísmo ocupa a posição inigualável entre as religiões do mundo. Primeiro que Deus escolheu o povo judeu para, por meio deles, revelar a sua vontade. Isso é inquestionável biblicamente. Então, ocupa uma posição inigualável entre as religiões do mundo. O cristianismo encontra suas raízes no judaísmo do Antigo Testamento. Se no judaísmo existem sacrifícios, rituais, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, aplicou ao corpo. Se o judaísmo tem um templo onde é o local do sacrifício do encontro com Deus, diz: vós sois o santuário de Deus. Aplicou ao corpo. Se os judeus têm tradição de lavar as mãos, ritos de purificação, quando voltam do mercado, quando fazem tudo isso, o escritor Tiago diz na sua carta: alimpai-vos as mãos, ó pecadores, falando a cristãos, né? Então o cristianismo encontra suas raízes no judaísmo do Antigo Testamento, que se torna um modelo, um tipo para a igreja. O cristianismo não suplanta o judaísmo do Antigo Testamento, de forma alguma. Mas antes é a fruição, o resultado líquido do judaísmo do Antigo Testamento. Então o cristianismo ele carrega toda uma carga simbólica que está entranhado no judaísmo do Antigo Testamento. Estamos falando de judaísmo bíblico, tá certo? Não é o judaísmo moderno. E quando Jesus se comunica com a sua igreja, se comunica usando a linguagem judaica. Ele se apresenta no evangelho no livro do Apocalipse, capítulo 1, para João, entre 7 candelabros, ou seja, o menorá, né, da tradição judaica. Quem pensar que o cristianismo não tem nenhuma dívida com o judaísmo e que o judaísmo perdeu totalmente sentido, precisa ouvir esta mensagem de Paulo. Ele diz que quer ser amaldiçoado, se for preciso, um anátema, separado totalmente de Cristo e destruído, se for possível para salvar os judeus, mas não pode.
ou ele diz os da minha nação, aí ele diz que são israelitas, dos quais a adoção, ele não diz que foi, que era no passado, ele usa o tempo no presente, dos quais a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, ou seja, os patriarcas, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, o que vem dos judeus, aqueles que são israelitas, a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, e dos quais descende o Messias. E Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Ou seja, Deus está falando deste povo. E Paulo diz que a eles pertence, não é a eles pertenceram, como se fossem jogados para o passado e perdessem totalmente os privilégios que eles receberam. Então Paulo aplica no presente. Eu não vou discutir aqui questões de teologia do pacto substitucional, ou a ideia como Deus trata Israel, já que Deus só tem um povo, que seria a igreja, então Israel foi substituído pela igreja na teologia do pacto. Essa é uma visão. Existe outra visão, que Deus preserva Israel como povo instrumental. Não é que a israelita está salvo, que a judeu está salvo. Precisa do Messias, precisa de Cristo, mas como povo instrumental. O que nós vamos ver então? Vamos conhecer a origem do judaísmo e os fatores que marcam ou que marcaram a sua permanência na história. O que foi que preservou esse povo depois de disperso pelo mundo todo, com uma língua nos lábios, com a Torá, a tradição da sinagoga e seus rituais se espalharam por diversas nações, diversas culturas, e seus filhos, eles morreram e geraram outros filhos, e foi preservada essa tradição, a sua permanência na história, inclusive o olhar voltado para a terra da Palestina, para onde está hoje o atual Estado moderno de Israel. Eles nunca tiraram esse olhar. Por que essa esperança, essa expectativa? Segundo, reconhecer a importância da cultura judaica e a sua influência na cultura ocidental. É tão forte isso que, por todos os lados, se você vai falar das descobertas dos novos mundos, aí você vai falar das Américas, você vai falar das Três Marias, né? As três embarcações, as expedições marítimas de Colombo. Dentro delas estavam alguns judeus. O objeto que ele utilizava para se direcionar naquele dia era um astrolábio, que também foi produzido por um judeu. E para aproximar de nós, no sertão nós temos algumas tradições e culturas que vêm dos judeus que se espalharam pelo mundo, que foram perseguidos durante a Inquisição, e aproveitaram as novas descobertas, novos mundos, para explorar coisas novas e encontrar um lugar para ser o seu habitat, já que eles não tinham uma pátria-mãe fixa. E nisso nós temos aqui no sertão paraibano o chapéu de couro no formato de um quipá, com estrelas de Davi sobre ele. Você vai ver isso na cabeça de Lampião, Luiz Gonzaga. E não deixa de ser a influência dos judeus que se espalharam, os judeus ciganos, né? E onde chegaram, eles foram adaptando a cultura local à sua tradição, né? Existe um documentário que está no YouTube, você pode ver, que é sobre a estrela do Nordeste, né? Você pode procurar esse documentário, a estrela esquecida do Nordeste. Aí você vai ver como isso é forte dentro da tradição judaica espalhada pelo mundo, principalmente no Brasil. Identificar as principais festas e ritos judaicos e seus respectivos significados. Esses são os objetivos da nossa busca nesta aula sobre judaísmo. Judaísmo. Há três grandes comunidades monoteístas: os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Segundo Peters,
A história propriamente dita das três grandes comunidades monoteístas começa no final do capítulo 11 do Gênesis, quando Abraão sai com seus pais na peregrinação e sai de Ur e vai para Harã, e de Harã ele desce para Canaã. Então ali começa a história dessa religião. Abraão sai com um altar de pedras, que ele sacrifica em todo lugar, ou seja, ele não tem um templo fixo. E mais na frente Deus vai lhe dar o rito da circuncisão, como um pacto, depois que ele é justificado pela fé, depois que nasce Ismael, antes de nascer Isaac, Deus faz um pacto com ele. E aí começa a história dessas três grandes comunidades monoteístas que creem no único Deus, judaísmo, cristianismo e islamismo. Assim, a linhagem e a fé judaica remonta aos primeiros líderes, Abraão, Isaac e Jacó. Como Paulo disse, deles descendem os pais ou os patriarcas, em outra tradução. O judaísmo, como religião, ela se classifica hoje por um credo. E esse credo é fundamental na tradição judaica, chamado de Shema, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, no judaísmo especificamente, há a defesa de um pacto de Deus com os ancestrais, ao qual devem fidelidade. Os judeus se consideram o povo do pacto. E eles devem fidelidade que Deus fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Então, o judaísmo é uma das mais antigas religiões a crer no único Deus. Assim, afirma a declaração conhecida como Shema. Por que Shema? Porque é o primeiro verbo, que é o verbo ouvir, que está aqui. Shema, Israel, Yahvé, Eloheinu, Yahvé, Echad. Então você tem aqui Shema, que é o verbo ouvir. Você tem Shemuel, Samuel, ouvido por Deus. Shema, Israel. Yahvé, que os judeus não leem esse nome Yahvé, que está o tetagrama. Yahvé, de trás para frente, você está vendo, né? Yahvé. E esse aqui, eles leem Adonai, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É assim que o judeu lê, para não pronunciar o tetagrama, tá certo? O tetagrama quer dizer 4 letras, que são as 4 letras que formam o nome de Deus. Yod, He, Vav, He. Eloheinu, que é a forma de dizer nosso Deus. Shemar Israel, Yahvé, Eloheinu. O Yahvé é o nosso Deus. Yahvé Echad é único. Yahvé é único. Adonai Echad. O Senhor é único. Ou seja, é a crença que Deus é um só. Então, isso aqui é pronunciado no mínimo 3 vezes por dia pelo judeu. Ao se levantar pela manhã, o judeu precisa colocar o primeiro pé no chão. Eles são muito místicos nisso aí. O primeiro pé no chão é o direito. Tudo começa com o pé direito. Deus disse para escolher o caminho direito, o lado direito. Está sempre exigindo a direita os judeus. E eles começam esse processo com o pé direito e já vai pronunciando as primeiras palavras. Shemar Israel, Adonai Eloheinu Echad. E assim começa o dia. É muito comum quem vai a Israel ouvir no Muro das Lamentações, está lá os deus. Shemar Israel, Adonai Eloheinu Echad. E aquela multidão fazendo coro, que é o credo. Eles não se cansam de pronunciar que Deus é único, que é uma das formas de exorcizar a idolatria, qualquer espírito de idolatria que venha a querer crer em outro Deus. O judaísmo tem as suas origens no patriarcalismo, nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que começa, Abraão vai se tornar pai pela fé, e gera Isaac, Isaac vai gerar os 12 patriarcas, vão para o Egito, e de lá Deus arranca uma nação, como ele disse, que levou uma família, um clã, e tirou uma nação. Está lá em Deuteronômio 26, né? E quando os judeus são introduzidos na terra de Canaã, eles vão se estabelecendo com um modelo de governo teocrático. A teocracia é o governo de Deus sobre ele. Teós, Deus, e cracia, governo.
Essa palavra foi criada por Flávio Joséfos para definir o sistema de governo de Israel em oposição aos outros sistemas mundanos, que era uma teocracia, e eles rejeitam o modelo em que tudo é administrado no tabernáculo pelos levitas e julgado pelos juízes tribais, e cada tribo tem seus juízes. Eles rejeitam esse modelo teocrático e pedem um rei para seguir o modelo das nações vizinhas. E aí vai surgir a monarquia, o monos, hierarque, chefe, o único chefe. Então o sistema monárquico será inaugurado por Saul, terá o primeiro momento monarquia unida, Saul, que passa para Davi, seu genro, o governo. Depois Salomão, filho de Davi. Depois da morte de Salomão, a monarquia será dividida e vai dividir o país em Reino do Norte e Reino do Sul. Roboão fica com o Sul, tendo Judá e Benjamim no Sul, e as 10 tribos do Norte sendo encabeçada e liderada a partir de Samaria por Jeroboão. E o Reino do Norte será destruído pelos assírios em 722, e o Reino do Sul será destruído pelos babilônios, começando em 605, terminando a destruição e o cativeiro em 597. E assim vai para o cativeiro babilônico e acontece a primeira diáspora. A primeira diáspora é essa, do cativeiro babilônico e cativeiro assírio. Quando vai sendo arrastado pelos assírios, as 10 tribos, e depois pelos babilônios, as 2 tribos, Judá e Benjamim, quando chega no cativeiro, o nome Judá, que representava o nome judeus, que representava a tribo de Judá, o habitante de uma tribo, será o nome identificador de todos que estão fora do seu país. Quando eles retornam do cativeiro, eles não retornam mais como a tribo de Judá. Eles retornam como os judeus. O livro de Esté só trata como os judeus. E você vê que no livro de Esté, eles conhecem cada uma a sua tribo. Porque diz que Mardoqueu é da tribo de Quis, descendente de Quis, que é da tribo de Benjamim. Então identifica. O livro de Esdras e Neemias identifica os levitas, os descendentes de Judá. Então todas as tribos são preservadas. O Novo Testamento fala de Ana, que era da tribo de Azer, Paulo, que diz que é da tribo de Benjamim. Os levitas estão lá, então não há esse desconhecimento. José e Maria são da tribo de Judá. Então, as tribos, eles sabiam, eles preservaram códigos que mantinham vivo cada tribo no seu lugar. Mas quando retornou, todos passam a ser chamados de judeus. O Evangelho de João, no Novo Testamento, é o que mais trata o termo judeus. Os judeus se opondo, os judeus perseguindo. Daí havia uma tradição dos neomessiânicos dizer que o Evangelho de João é um evangelho antissemita e rejeitarem o Evangelho de João na tradição neomessiânica atual desses judeus que passam a crer no Messias, mas rejeitam o Evangelho de João. A primeira diáspora, ela será terminada com o Império Medo-Persa, que vai vencer o Império Babilônico, que dá liberdade dos judeus retornarem e construir o seu templo. Depois o Império Medo-Persa será conquistado pelo Império Greco-Romano, aliás, Greco-Macedônico de Grécia, que conquista a Macedônia. Alexandre o Grande encabeça esse poder e será rapidinho esfacelado pelos seus generais, e fica o período helênico, o helenismo, a cultura grega, que passa a dominar de 330 a.C. até o ano 163 a.C., né, que vai ter esse período do domínio. Então será passado para os romanos esse poder. Os romanos passam a dominar. Jesus vai nascer nesse período que o judaísmo, ele já tem as sinagogas e o templo. A sinagoga surgiu dentro do cativeiro babilônico como uma necessidade. Os judeus precisavam preservar a sua tradição, sua cultura, seus costumes e o ensino da Torá para seus filhos. E o caminho foi a criação da sinagoga. Sinagoga é um termo grego, sinagogue, sim, unir.
e ago, que é o verbo chegar juntos, congregar juntos. Essa é a ideia da sinagoga. Mas no hebraico a sinagoga se chama de Beit Knesset. Beit é casa e Knesset é assembleia. O parlamento de Israel hoje se chama de Knesset. Então, Beit Knesset é uma casa de formar uma assembleia para julgar os judeus que estão na Babilônia, que estão profanando o sábado, que não estão cumprindo as leis. Quando alguém pecava, eles apedrejavam, julgavam, praticavam todas as leis dentro da Babilônia. A gente vê isso no livro de Daniel, na Bíblia Católica, capítulo 13. A nossa vai até o 12. No 13 você tem a questão de Susana e os anciãos, onde Daniel se manifesta. Ela vai ser apedrejada, acusada de adultério injustamente, e Daniel vai ajudar ela a sair desse sufoco. Mas o rito do apedrejamento está lá. Então eles praticavam as leis judaicas. Se reuniam nas casas e formavam então essa Beit Knesset, que era a sinagoga. Quando eles se reuniam para ensinar as escrituras, eles chamavam de Beit HaMidrash. Ha com H, H-A, Ha Midrash. Midrash quer dizer perguntas. Casa das perguntas é quando eles paravam para ensinar, porque a cultura judaica entende que a educação começa com uma pergunta. O que é isto? Para que é isto? Então é o Beit HaMidrash. E quando ele se reunia apenas para orar, era chamada de Beit Tefilin, que quer dizer casa da oração. E aí surgiu, e no período grego se chamou de sinagoga e ficou este nome que chegou até nós. Depois do Império Romano, aliás, dentro do Império Romano, no ano 70, Jerusalém foi destruída e começou a segunda diáspora. E aí os judeus se espalharam pelo mundo. Aqueles que foram para a região da Ásia, Europa, Alemanha, chamou de Askenazitas. E os que foram para a região da área mais ocidental da Europa, eles chamaram de Sefaraditas, Sefarades, né? Que quer dizer Espanha. Então tem duas vertentes do judaísmo, o Sefaradita e o Askenazita, com tradições e costumes diferentes. O judaísmo moderno, que depois da Idade Moderna, são os ortodoxos, os conservadores e os reformados. Então nós vamos tratar sobre isso e as principais festas do judaísmo. Depois que o templo foi destruído, os judeus tiveram que fazer uma substituição de valores na sua tradição, no seu costume, que se preserva até hoje. O templo, que eles não têm um templo até hoje, foi substituído pela sinagoga. E a sinagoga é um espaço muito democrático, né? É bem diferente do templo. O templo, só quem regia eram os levitas. A sinagoga não é qualquer um que seja de maior idade religiosa, de sexo masculino, pode conduzir o culto. Basta ter 10 garotos na sinagoga que seja de maior idade religiosa, tenha feito o bar mitzvah, então ele pode começar o culto se o rabino chegar. No templo havia sacrifício, na sinagoga não existe sacrifício nenhum. Então o sacrifício foi substituído pelas orações, pelo louvor, pela dedicação à Torá. Então eles chamam isso de sacrifício hoje. O sacerdote foi substituído pelo rabino ou por qualquer tribo, não precisa ser da tribo de Levi. Embora que alguém que seja da tribo de Levi, seja um Kohanim, um Kohen, um sacerdote, ele tem distinção dentro da sinagoga. Ele é o primeiro a ser chamado para ler a Torá, mas não é somente ele que fala. A sinagoga é um ambiente totalmente democrático, né? Eu não sei de que estado você está, mas se tiver uma sinagoga, visita, conhece para ver como funciona uma sinagoga, que as sinagogas elas preservam a tradição que havia no templo. Dentro de uma sinagoga existe uma geografia sagrada que preserva o imaginário do templo judaico. O templo tinha o altar do holocausto, assim que entrava no pátio, a pia, que era o lavatório, depois entrava no lugar santo com a mesa da proposição com 12 pães, o candelabro ao sul e o altar do incenso. Depois do véu havia a arca da aliança com as tábuas da lei dentro dela. A sinagoga preserva tudo isso no seu imaginário simbólico. Quem entrar na sinagoga, se não for informado, mas ele vai dar de cara com todos esses elementos
que estão presentes dentro da sinagoga, simbolizado em cada situação. E no final de toda a sinagoga existe uma arca, que é um armário, e na frente dela tem uma cortina, lembrando o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e atrás desse armário guarda-se os rolos da Torá, que ela simboliza a arca da aliança. Toda a sinagoga tem uma lâmpada que não pode ser apagada por hipótese alguma, que virou tradição no catolicismo. Também tem uma lâmpada que não se apaga nas igrejas católicas. E essa lâmpada chama Ner Tamid, que é a lâmpada eterna. E ela lembra o candelabro, que a lâmpada do meio não podia ser apagada, tinha que estar sempre acesa. O judaísmo, os judeus se espalharam levando suas tradições, porque levaram a Torá, construíram a sinagoga onde chegaram e levaram o Talmud debaixo do braço. E isso foi muito forte. E a esperança de serem restaurados, porque se você tem a Torá na mão, a Torá diz: se o povo for disperso, levado para um lugar de outra língua, outro povo, for punido. Mas se eles buscarem o Senhor, se voltarem para o templo, conforme disse Salomão, então o Senhor usará de misericórdia e os restaurará. Sempre que forem dispersos, serão restaurados. E eles, tendo esse texto com eles creem piamente nisso e lutaram por isso, sonharam por isso, e o resultado: surgiu o novo e moderno Estado de Israel. Sempre que um judeu se encontrava com outro que apertava a mão, seja judeu da China, da Índia, do Japão, da Europa, então ele dizia: no próximo ano nos encontramos em Jerusalém, embora distante por quase 18 séculos. Então o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano em 325, quando foi oficializado. Em 313 recebeu a liberdade de culto, 325 o reconhecimento como religião oficial, e os judeus passaram a ser reputados como uma raça maldita. Foram chamados de deicidas, assassinos de Deus, Dei e Sida, assassinos de Deus, por terem crucificado a Jesus. Eles sofreram perseguição dos cristãos nos 4 cantos. Quando veio no 7º século o Império Árabe, também forçou os judeus a se tornarem árabes, ou seja, muçulmanos na realidade. E os cristãos obrigavam a se tornarem cristãos, se quisessem sobreviver em seus países. Isso chamava de cristãos novos. Foram torturados, perseguidos e acusados de todo tipo de mazela que acontecia no mundo. Eles eram os responsáveis, a raça maldita. A peste negra, que dizimou uma terça parte da Europa, os judeus foram responsabilizados por essa peste, porque o número de judeus que morriam era muito pequeno nesse período. Enquanto muitos europeus morriam, eles estavam sobrevivendo. Sua comunidade tinha uma resistência maior. Qual o segredo? Os judeus, sempre obedecendo à lei de Deus, procurando cumprir os rituais, nunca tomavam banhos em águas paradas, como fazia todo mundo dentro de um tambor de madeira, um tanque de madeira. Eles tomavam banhos em águas correntes. Sempre faziam sinagoga junto dos rios para ter águas em fluxo. Logo, eles ficaram longe de contaminação de epidemias, porque tomavam banhos em águas correntes, mas foram responsabilizados pela morte dos outros. Então, o centro da cultura judaica foi transferido para a Babilônia, e aí vai dar origem ao Talmud babilônico, um país não cristão, que vai se tornar no futuro o Iraque, né? Em 1948, os judeus reconquistaram seu território após longas perseguições que atingiram seu ponto culminante no Holocausto nazista. Então, o movimento de volta a Sião, que surgiu, chamado de sionismo, foi fundado por Theodor Herzl, esse que está aqui em cima, um judeu austríaco, que, quando observou o caso Dreyfus na França de um general que foi punido injustamente pelo fato de ser judeu e não por um crime. Então eles perceberam que não tinha mais nenhum lugar na terra que o judeu não fosse perseguido. Ele idealizou a formação de um Estado, como renasceria, como o judeu rico transferiria suas riquezas para lá, e escreveu o Estado Judeu. Eu li essa obra em espanhol. É interessante porque, se você viaja a Israel, você ter lido o livro de Theodor Herzl, e você vai se impressionar, porque vai dizer: uma profecia se materializou.
é fantástico como ele idealiza, como o judeu vai conviver com o muçulmano lá dentro, com o cristão, com o árabe. Ele pensa em todos os detalhes nesse livro. Eu tive a curiosidade, na primeira vez que fui a Israel, de visitar o túmulo de Teodoro Herzl, o fundador do Estado judaico, ou o pai do sionismo. Tem fotos ao lado de Teodoro Herzl, o Isaac Newton, não, agora deu um branco aqui, o pai Albert Einstein, né, que participou da fundação da Universidade Hebraica em Tel Aviv e fazia parte do movimento sionista, querendo a restauração e o surgimento de um Estado judaico. Então, o Holocausto foi o ponto final. Ele era tudo que faltava para estimular o judeu a querer um lugar para si. Então, os judeus começaram a comprar terreno aos árabes e a fundar colônias, kibbutz, e quando menos se esperava, tinha mais judeus habitando lá do que árabes. Quando foram deter a marcha, era impossível. O Estado britânico deu apoio ao surgimento do Estado de Israel, que dominava a Palestina, queria sair de lá, não conseguia mais controlar os árabes, estava gastando muito dinheiro, e os judeus chegaram e eles deram o direito de fundação de um Estado palestino de um lado e o Estado judeu do outro. Passaram ali no meio. Os árabes rejeitaram o surgimento de um Estado palestino, mas os judeus aceitaram. Então ele fez a declaração de Balfour, em 14 de maio de 1948 surgiu o Estado de Israel. Ou ressurgiu, é o Estado moderno, e eles são chamados hoje de israelenses, não de israelitas, tá certo? A literatura sagrada é a Torá, a Bíblia hebraica chama de Tanar. Tanar vem do acróstico de 3 palavras, Torá, Neviim, Verretuvim. Torá significa lei, ou Pentateuco para nós, em grego, penta, 5 e teucos, rolos, 5 rolos. Torá, Neviim, que é o plural de profetas, e Retuvim, quer dizer escritos, que é a parte poética. Lembra que Jesus disse, de mim está escrito na lei de Moisés, na Torá, nos profetas, nos Neviins e nos salmos, que são os Retuvins, os textos poéticos. Logo, Jesus citou o cânon hebraico. Outra literatura que os judeus consideram inspirada é a Mishnah. A Mishnah, ela surgiu, era Torá oral, que não podia ser escrita, era Mishnah. Então veio a diáspora no ano 70, começou a diáspora, os judeus foram dispersos e eles ficaram com medo de perder toda a tradição que era mantida na oralidade, que Jesus refutou quando disse que pela vossa tradição vocês invalidam os mandamentos de Deus, né? E essa Mishnah, quer dizer tradição, estava com os judeus na tradição oral até 250, quando um judeu chamado Judá, o príncipe, Yehudá Hanassi, Judá o príncipe, decidiu escrever. Ele começou a escrever a tradição oral, outros judeus deram continuidade e só terminou no 4º século. Essa tradição oral foi comentada. A Mishnah recebeu um comentário que se chamou de Talmud. Então, Talmud é o comentário da Mishnah. É a continuidade do ensino dos discípulos. E aí, Talmidim, que quer dizer discípulo, né? E aí está o ensino dos mestres, dos sábios da Torá, que é o Talmud. São mais de 60 livros e disse que ainda não está terminado o Talmud. E outro livro que surge durante a Idade Média, que é o Zohar, que é o livro da mística judaica. Eu tenho esse livro aqui, o livro do Zohar, que é a Bíblia da Cabala. O movimento Cabalá é o movimento místico que busca experiências, visões, revelações, estado de êxtase, defende a reencarnação. Está aí a Cabala judaica. Então, esse é o corpo literário dos judeus. Você tem a Taná, que é o Antigo Testamento, com 24 livros, embora esteja dentro dos 24, os 39 que nós adotamos no cânon protestante, está lá dividido em 24, adotando o 1º e 2º livro das Crônicas como um livro, 1º e 2º Samuel como um livro,
1º e 2º Reis como um livro, né? E assim por diante. E os 12 livros dos profetas menores como sendo um rolo só. E aí está o corpo de literaturas dos judeus. As festas judaicas são essas aqui. A Pêssar, que é a Páscoa, as festas da peregrinação, Shavuot, a festa das semanas, e Sukkot, que é as cabanas ou tabernáculos. Você tem o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e Yom Kippur, dia do perdão, Hanukkah, a festa das luzes, que surgiu no ano 168 a.C., através dos Macabeus, que está no livro dos Macabeus, que contém na Bíblia Católica, um livro apócrifo. E essa festa das luzes é citada uma única vez no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, que diz: e era inverno, quando se cumpria a festa da dedicação, porque foi a dedicação do templo, ou a consagração do templo, chamou de festa das luzes, porque tudo começou com a luz do candelabro que foi restaurado. A Hanukkah. Então, chama de Hanukkah, e aí deu origem a Hanukkah, que é o candelabro de 8 hastes. E a festa de Purim, que é a festa das sortes. Purim é o plural de sortes, porque Ramã, ele lançou sorte e sorteou um dia para destruir os judeus. Com a intercessão de Esté, eles receberam o direito de lutar por outro dia para a sua salvação. Então veio da parte de Deus um livramento. Então teve a sorte de Ramã para destruir e teve a sorte de Deus para preservar. Então chama festa de Purim, festa das sortes. É uma festa muito comemorada até hoje. Os judeus transformaram a festa de Purim na modernidade igual uma festa de carnaval. É feita com máscaras, com comidas, com tudo. E sempre que pronuncia o nome de Ramã, eles fazem barulhos, pisam no chão, faz barulho, pisando bem forte. Tem uma peça de chacoalhar para fazer barulho, para que ninguém ouça o nome de Ramã, amaldiçoa ele. Existe um pastel que eles comem, chamado orelha de Ramã. Existe uma série de tradições durante essa festa, e é um carnaval judaico, essa festa, né? É o que acontece hoje. Tem muitas outras festas conhecidas, como a festa de Simchat Torá, que é a festa da Torá, a alegria da Torá, quando os judeus fecham o ciclo de leitura anual da Torá, então eles realizam uma festa chamada Simchat Torá, a alegria da Torá. Tem outras festas menores que não estão citadas aqui, como a festa de Lag Baomer também, né? Tem aqui a festa da fogueira, a festa do fogo. Enfim, os ritos e cerimônias judaicas. Existe o Brit Milá, que é chamado Pacto da Circuncisão, que é a circuncisão do garoto ao 8º dia. Existe o Bar Mitzvah, quando o garoto lê pela primeira vez em público a Torá e se torna responsável pela Torá. E o Bat Mitzvah, que é a filha do mandamento, que é a garota. O garoto faz o seu Bar Mitzvah aos 13 anos. A garota faz com 12 anos, que acredita que a maturidade feminina ela chega primeiro do que a do menino. Então os judeus colocam a menina com 12 e o garoto com 13. Considerando que o primeiro garoto a ser circuncidado tinha 13 anos, que foi Ismael. O judaísmo moderno ele está dividido em 4 partes. Primeiro, os ortodoxos. São os tradicionalistas que conferem maior autoridade à Torá. Esse judaísmo ortodoxo ele é defendido por Samson Raphael Hisker, é o grande erudito que passa a defender essa tradição voltada à Torá, é o judaísmo raiz. Os conservadores é um meio termo entre o ortodoxo e o reformado, foi fundado por Salomon Shetler. Esse daqui, ele é meio termo, ele não é como os ortodoxos, são conservadores, mas não exige tanta radicalidade nas roupas, nas tradições. Os hassidistas, os hassídicos, que vem do hebraico hassidut, quer dizer pietismo, e hassid, piedoso, é chamado justo, é um movimento do judaísmo haredi e askenazi, ou ascanezita, da Europa Oriental, como a Alemanha, e que dá ênfase à alegria religiosa. Eles se vestem muito de preto, usam o chapelão preto,
do Monte Preto, e dançam muito nas sinagogas, se envolve muita alegria na Torá, já que os outros não conferem essa empolgação toda em relação à Torá. E os reformados são os liberais. Estão mais preocupados com a raça e a cultura, ou seja, preservar a raça judaica e a cultura, a tradição, mas não há nada de religioso sobrenatural nisso, porque eles negligenciam o lado espiritual e religioso da vida judaica, focando na ciência. O que importa é a ciência. Então o que eles fazem é por tradição, por preservação de identidade cultural, mas não religiosa, com aquela ênfase. Então Abraham Geiger, que foi um judeu alemão, criou esse judaísmo reformado, e aí nele surge a rabina, que não tem nos outros judaísmos. Então a mulher entra como rabina, o rabinato feminino na tradição. A palavra rabino vem de rabi, que é mestre. Rabino, rabinu quer dizer meu mestre, tá certo? Por fim, o judaísmo é mais abrangente que uma religião, já diz Kingsley. Já se disse que é mais bem descrito como uma civilização, porque obriga seus seguidores ao modo de vida, incluindo um código de leis e práticas e um sistema ético. A vida judaica inclui um amplo conceito de santidade que envolve um povo santo, a terra santa de Israel, a cidade santa de Jerusalém e uma língua santa, o hebraico. E aqui nós finalizamos mais uma religião, e eu te aguardo no próximo encontro para estudarmos sobre islamismo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe você, seus estudos, e vamos crescer juntos em nome de Jesus. Até lá!